Certos lugares em torno do globo desconcertam cientistas e estudiosos há décadas. Lugares com nomes como Zona de Silêncio, Portão dos Deuses e Triângulo das Bermudas. Visitantes desses locais misteriosos relatam várias energias estranhas e fenômenos sobrenaturais. Várias lendas descrevem seres das estrelas entrando e saindo desses lugares vindos de outros mundos. Esses mitos descrevem acontecimentos reais? As energias estranhas nesses lugares atraem visitantes de outros mundos há milhares de anos? Quem eram? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do passado. Lugares misteriosos. Talvez o mais famoso ou infame de todos os lugares misteriosos do mundo seja o Triângulo das Bermudas. Durante décadas, esse trecho de oceano cobrindo milhões de quilômetros quadrados, localizado entre Miami, Porto Rico e as Bermudas, surpreende cientistas, marinheiros experientes e até investigadores militares. Aviões desaparecem, vários tipos de luzes estranhas são vistas, são várias estranhezas, todas reunidas nesse pequeno canto do Atlântico. Navios aparecem completamente vazios, sem sinais de luta, e a tripulação simplesmente sumiu. Isso é uma coisa muito real. Eles existem nos registros e de repente sumiram no nada. Isso não é um fenômeno sobrenatural para mim, é uma coisa não explicada. O que faz com que navios e aviões desapareçam sem deixar rastros? Por que equipamentos de aeronáutica e de navegação param de funcionar ou mudam de curso sozinhos? Registros de navegação antigos mostram que os mistérios do Triângulo das Bermudas são muito mais antigos do que muita gente imagina. Desde os tempos mais remotos da exploração dos mares, navegadores testemunham coisas estranhas. A percepção do Triângulo das Bermudas começou com Cristóvão Colombo. Como ele era um navegador experiente e marinheiro respeitado, seu registro da travessia para o Novo Mundo é bem preciso. Acontece que Colombo entrou numa área conhecida como o Triângulo das Bermudas e relatou ter tido problemas com o funcionamento da bússola. Na noite seguinte, ele viu uma imensa bola de fogo atingir o oceano. Ele viu luzes estranhas, viu um fenômeno climático estranho ocorrer lá. Então, definitivamente, a história do Triângulo das Bermudas não é só um mito moderno e urbano do princípio do século XXI. Ele vem desde os primeiros relatos de pessoas que passaram por aquela área. Por volta de 450 anos depois de Colombo, em 5 de dezembro de 1945, militares americanos vivenciaram o mistério mais surpreendente do Triângulo das Bermudas. Às 2 horas da tarde, 5 torpedeiros americanos saíram de uma base naval de Fort Lauderdale, na Flórida, num exercício de treinamento de rotina. Mas logo todos os 5 aviões desapareceram de repente. O mistério se completou quando a Marinha enviou um avião de resgate, e ele também desapareceu. 6 aviões, todos pilotados por pilotos habilidosos, desapareceram totalmente. Isso foi estranho para todo mundo. Já estávamos na era moderna, tínhamos radares, tínhamos rádios, e ainda assim, 5 aeronaves sumiram. Agora a questão é para onde elas foram. É como se elas tivessem sido levadas da nossa realidade para outra realidade. E é claro, o mistério do Triângulo das Bermudas está nessa outra realidade. Com os anos, poucos restaram para contar anomalias que tenham ocorrido no Triângulo das Bermudas. O piloto americano Bruce Gernon é uma exceção. Em 1970, Gernon,
seu pai e um sócio estavam voando das Bahamas para a Flórida quando Garnon diz ter visto uma nuvem estranha diante do avião. Enquanto se aproximavam, Garnon diz que a nuvem formou um buraco em forma de rosca, um vortex. O túnel era enorme primeiro, mas depois começou a ficar pequeno rapidamente. Quando eu passei pelo túnel, uma coisa incrível aconteceu. Linhas se formaram instantaneamente. Era como olhar pelo cano de um rifle, porque as linhas iam enrolando devagar em sentido anti-horário. Eu senti uma eletricidade intensa, era como flashes que iam e voltavam. E eu só vi uma fumaça estranha meio cinza amarelada, que eu chamo de fumaça eletrônica. Percebi que meus instrumentos não funcionavam. E ao mesmo tempo eu tinha uma sensação inacreditável. Garnon diz que quando finalmente saiu do túnel, falou com o controle de tráfego aéreo de Miami por rádio, mas eles não encontravam seu avião no radar. Aí, uns 3 minutos depois, o controlador do radar voltou ao rádio e estava todo animado. Ele tinha me identificado por cima de Miami. Eu não acreditei, porque só voamos uns 33 minutos. E isso levaria mais de 1 hora. Tal discrepância no tempo e na localização pode mesmo acontecer? E extraterrestres poderiam usar esse tipo de portal para viajar até a Terra? De acordo com a teoria geral da relatividade de Albert Einstein, isso é possível. Pelos princípios de Einstein sobre a possibilidade de se curvar o espaço usando a gravidade, é bem possível que uma nave extraterrestre consiga uma maior carga de energia em locais como o Triângulo das Bermudas. Isso permitiria que ela recebesse um impulso de energia, uma carga de velocidade, para extrair partículas ou energia extra desse tipo de local e chegar onde quer ir. O que acontece é que toda vez que energia é gerada, principalmente de uma nave de uma outra dimensão, ela vai sair em espiral. É a rotação que permite que essa energia saia. Por definição, essas emissões de energia são em vórtex. Então, um vórtex e um portal são a mesma coisa. Já que, teoricamente, há buracos de minhocas em todo o universo, esse mesmo tipo de portal poderia existir em áreas menores da Terra? Se existem, níveis estranhos de eletromagnetismo são a chave para sua descoberta. Pessoas não relacionadas contam a mesma coisa e sempre tem alguma coisa a ver com o fenômeno eletromagnético, geralmente envolvendo um vapor ou uma nuvem sem explicação. Esse fenômeno indica OVNIs se materializando ou se desmaterializando em nossa dimensão. É bem possível que o Triângulo das Bermudas seja exatamente um portal interdimensional usado pelos alienígenas. Com relatos de aparecimento de OVNIs e desaparecimentos de navios e aviões, alguns dizem que o Triângulo das Bermudas é um portal que funciona em ambas as direções. Então, se como teóricos dos antigos astronautas dizem, visitantes de outros mundos os usam para vir para cá, será que nós poderemos um dia usar esse atalho para visitá-los? E se há mesmo um portal nas águas do Triângulo das Bermudas, será que há outros no planeta? – 640 quilômetros ao sul de El Paso, no Texas, norte do México. Há um trecho de deserto remoto e acidentado. Essa área, próxima à cidade de Ceballos, é chamada pelos locais de Zona del Silêncio, a Zona de Silêncio. É um epicentro para alguns dos fenômenos mais estranhos já vividos na Terra. Nada funciona lá. Se levar seu celular lá, o celular para. Se levar um rádio, ele para. Se levar uma bússola, a agulha vai ficar girando. É totalmente bizarro. Tem rochas estranhas para todo lado. Tem animais modificados estranhos vivendo nessa área do deserto. Você sente um comichão estranho quando está lá.
A zona de silêncio foi identificada nos anos de 1930 por Francisco Saravia, um piloto mexicano que disse que seu rádio deixou de funcionar misteriosamente enquanto ele voava pela área. Eles chamam de Triângulo das Bermudas mexicano e está localizado praticamente no mesmo paralelo, entre o 28º e o 26º paralelos. Portanto, ele tem relação com as pirâmides do Egito. Por isso, em todo aquele setor parece haver uma conexão entre as anomalias que ocorrem nessas diferentes partes do mundo. Como cientista, você é treinado para ser cético, ou talvez já tenha nascido assim, mas não acreditamos em nada. Nada é provado até que você tenha evidências. Eu posso dizer que o campo magnético da Terra varia na superfície em até alguns pontos percentuais. Um dos casos mais estranhos envolvendo a zona de silêncio aconteceu em 11 de julho de 1970, quando a Força Aérea Americana lançou um míssil Athena de sua unidade militar em Green River, Utah. O míssil estava programado para cair a 1.120 quilômetros do campo de mísseis de White Sands, no Novo México. Mas por algum motivo inexplicável, o míssil Athena voou centenas de quilômetros além de White Sands, em direção à zona de silêncio. Ele não só saiu de curso, mas foi em outra direção, como se tivesse sido atraído, puxado ou arrastado para lá. Até um porta-voz da NASA disse que foi estranho, como se a coisa tivesse sido puxada para aquela área e acabou batendo lá e se partindo em pedaços. Mas alguns dizem que esse míssil não foi a única coisa misteriosamente atraída para a zona de silêncio. Teóricos dos antigos alienígenas acreditam que uma quantidade enorme de meteoritos já caíram lá. As evidências parecem indicar que a zona de silêncio é um vórtex de energia poderosa que literalmente suga meteoritos e outros vestígios espaciais para essa pequena área do norte do México. Há um alto nível de magnetismo na área. Isso foi provado pela ciência. Sabemos que há uma característica magnética em toda a zona. Se ela é forte o suficiente para atrair objetos grandes como meteorito, acho que precisamos de mais pesquisas, mas acho que essa pesquisa não está sendo feita agora. Há 3.000 anos, a cultura Anasazi vivia na região ao norte, no atual sudoeste americano. Anasazi significa os antigos, e eles prestavam muita atenção às estrelas. Cientistas determinaram que em 1054 d.C., a explosão de uma supernova foi visível da Terra. Muitos acreditam que a primeira representação desse evento foi encontrada dentro de uma caverna Anasazi, ao sul da zona de silêncio. Outras culturas, inclusive a Maia, também mostravam ter um conhecimento surpreendentemente detalhado de eventos celestiais parecidos. É possível que as duas culturas trocassem informações? Elas eram separadas por milhares de quilômetros, mas tanto os Anasazi do norte quanto os mesoamericanos do sul encontraram a zona de silêncio e a usavam como ponto de encontro de suas culturas. Imagine só se você estudasse as estrelas à noite e desenhasse as constelações. Obviamente, poderia ver esses meteoritos cruzando os céus. Se suas respostas vinham do céu, provavelmente você seguiria esses meteoritos e descobriria onde eles iam parar. A teoria é de que eles podem ter encontrado o que procuravam na zona de silêncio. Mas que outras relações existiam entre essas culturas? E elas teriam origem celestial? Se observarmos as crenças dos antigos Anasazi e dos mesoamericanos ao sul, vemos que eles tinham uma grande crença no povo do céu, nos visitantes do céu. Se esses visitantes vinham do céu, quem eram eles? E há uma semelhança na descrição dos seres: altos, pálidos, de cabelos brancos, o que não condiz com o povo de pele e cabelos escuros encontrado naquela região, mas se encaixa em muitas descrições sul-americanas de seus deuses.
De acordo com a lenda, esses chamados visitantes do céu se apresentaram ao povo antigo. É possível que eles ainda se apresentem hoje? Há vários relatos de OVNIs na Zona de Silêncio. Provavelmente o relato mais proeminente e mais popular tenha vindo da cidade de Ceballos. Era uma tarde de verão quando várias pessoas viram um objeto vagando pelos céus nas cercanias da cidade. Eles descrevem uma largura de 100 metros e flashes de luzes multicoloridas. Ele não fazia nada, só vagava por cima do deserto. Depois de um tempo, ele simplesmente partiu em direção à Zona de Silêncio. Acredito que o que acontece hoje, as muitas visões de OVNIs, os relatos de atividades estranhas que ainda ocorrem, talvez tenham ligação. Talvez seja um vórtex, talvez seja um porto dimensional. Não podemos explicar, mas algo incomum acontece naquela área. Poderiam os extraterrestres detectar essas diferenças magnéticas? E elas seriam úteis de alguma forma aos antigos visitantes? Se eu fosse um alienígena vindo aqui 10 mil anos atrás, obviamente não havia mapas naquela época e, no entanto, eu poderia usar os pontos magnéticos anômalos no planeta Terra como sinalizadores para que, quando eu voltasse, aqueles sinalizadores fossem meus guias para encontrar meu caminho no planeta Terra. Existem locais no planeta Terra altamente magnéticos. Mas os níveis de magnetismo, as lendas de deuses dos céus e as visões de OVNIs recentes são provas de que existe um portal aqui? E há outros lugares que podem oferecer evidências mais físicas? ...1.290 quilômetros a sudoeste de Lima, no Peru, perto das margens do lago Titicaca. Há um local que intriga visitantes de todo o mundo. Xamãs ainda vêm fazer rituais e oferecer preces na parede de pedra nesse planalto, como fizeram geração após geração. Ela é conhecida como Puerta de Rayumarca, ou Portão dos Deuses. Quando você vê, é intrigante. É uma porta gigante, esculpida em rocha sólida. E ela parece ser uma incrível porta, mas ela não leva a lugar algum. Está literalmente no meio do nada a mais de 4.000 metros de altura. Aquela rocha, você vê claramente, tem um retângulo gigante esculpido nela, aberto nela. E no centro daquele retângulo, na base, há algo que parece uma porta. Os nativos peruanos se referem a ele como o Portão dos Deuses. Mas por que você faria uma porta numa rocha que não leva a lugar algum? Deve haver alguma maneira de se passar por aquela porta. De acordo com a lenda inca, o primeiro sacerdote e rei, Amaru Muru, viajou nesse portal usando um objeto especial para ativá-lo, transformando essa rocha sólida no que é conhecido como um portal para as estrelas. De acordo com a lenda, esse portal para as estrelas foi ativado com a ajuda de um disco de ouro. E esse disco de ouro caiu do céu. A história conta que o primeiro sacerdote e rei dos Incas levou um disco de ouro até esse Portão dos Deuses e o deixou numa área especial. Essa passagem interdimensional se abriu e ele passou por ela, não sendo nunca mais visto. O xamã que estava lá assistiu tudo, testemunhou o acontecido e relatou dizendo que foi exatamente assim que ocorreu. Arqueólogos que examinaram o Portão dos Deuses
descobriram uma pequena depressão circular no centro da porta. Algumas pessoas especulam que essa depressão talvez fosse o local onde ficou o disco de ouro. Isso parece coisa de cinema. Dizem que esse artefato era feito de ouro e de vários tipos de objetos preciosos. Quem o tivesse poderia chegar perto desse local e de alguma maneira fazê-lo funcionar, e então teria contato com os deuses ou os deuses viriam até a pessoa. Somos levados a acreditar que tudo é coincidência, fantasia, bobagem. Algo aconteceu. E no caso do portal para as estrelas, é possível que esse disco tivesse algum tipo de conexão extraterrestre. E ele seria um artefato tecnológico para se fazer a viagem. Isso pode significar levar fisicamente uma pessoa para outra dimensão oculta e trazê-la de volta. Ou pode significar viajar pela Terra através desse portal para as estrelas e ir para outro lugar no universo. De acordo com a lenda local, esses sacerdotes reis, conhecidos como irmãos do espaço, vinham de outros mundos. Eles poderiam ter viajado para cá através do portal dos deuses. Eles vieram de outras constelações, de outros planetas. Em nossa língua temos uma palavra, Chakana, que é uma das constelações como o Cruzeiro do Sul, o Cinturão de Órion ou as Pleiades. Um dos anciãos disse que ela é uma ponte para casa. Então, essencialmente, todas essas manifestações têm a ver com os irmãos do espaço. Realmente existiu um artefato que ativava essa porta? Se existiu, onde dava essa porta? De acordo com os teóricos dos antigos astronautas, o portão dos deuses é uma entrada de um buraco de minhoca. Um tipo de portal que conecta a outra parte do universo ou a outra dimensão. Um buraco de minhoca é uma elaboração teórica da relatividade. O conceito é de que há uma possibilidade de espaço e tempo serem conectados, de várias partes do espaço e do tempo serem conectadas através de um pequeno canal. E se essa elaboração fosse possível, você teria um atalho entre partes muito distantes do universo. Buracos de minhoca são um elemento aceito na física teórica. Mas eles existiram mesmo em alguns dos lugares mais misteriosos do mundo? Existe a ideia de que há portais para as estrelas ou de que eles podem ter existido. Nós vemos muitos artefatos e representações de alguém passando por uma porta ou passando por um tipo de fonte de energia, e o homem antigo não entendia a tecnologia como estamos tentando entender a possibilidade de um buraco de minhoca. É simplesmente um tipo de porta entre a nossa dimensão e a outra dimensão. E o que eu afirmo é que esses alienígenas vêm para cá num tipo de nave interdimensional. Elas podem pular no hiperespaço e vir para cá, para o nosso planeta, num instante. Mas tem que entrar por certas passagens e portais para chegar até aqui. Não consideramos a possibilidade de viajar entre as dimensões, mas elas são direções. E se você pudesse viajar por outras dimensões, isso levaria você a um outro lugar. E se houver a entrada de um portal aqui na Puerta de Rayumarca? Esse pode ser o motivo para muitos considerarem o Peru um centro de OVNIs e de atividades extraterrestres. O Lago Titicaca tem várias luzes estranhas associadas a ele. E várias testemunhas dizem ter visto OVNIs saindo de dentro dele. O povo local sempre descreve visões de grandes bolas de luzes azuis ou discos brilhantes. E às vezes relatam visões até de seres.
Esses seres sempre são descritos como altos, pálidos, de cabelos brancos. Só que isso não condiz com o povo de pele e cabelos escuros das regiões sul-americanas. Outra teoria sobre como os extraterrestres podem ter viajado pelo universo envolve o conceito científico do teletransporte. Mas é possível fazer algo desaparecer de um local e surgir de repente em outro? No Instituto Max Planck, os cientistas já desmaterializaram partículas subatômicas e fizeram elas reaparecerem em outro lugar. A ciência está prestes a fazer isso. Transportar de um lugar para outro. Então acredito que esse é um segredo que os antigos já sabiam. Mesmo se o portal estiver fechado agora, na realidade você ainda pode acessar a energia porque ela ainda flui naquela área. É a própria área que parece segurar a energia e usá-la para atrair as pessoas. Mas a Puerta de Rayumarca é o único local estranho no Peru? Há outros lugares misteriosos aqui? Alguns acreditam que sim. No alto das montanhas do Peru, 1.368 quilômetros ao norte do Portão dos Deuses, há um planalto estonteantemente de pouco mais de 3 quilômetros. Outra área que dizem ser de grande energia magnética. Durante séculos, ela foi considerada um lugar poderoso e sagrado entre o povo Inca. Ela se chama Marcahuasi. Marcahuasi é uma região muito bonita no Peru. Dizem que essa região tem uma energia muito bizarra. As pessoas vão lá e experimentam energias muito estranhas. O povo local diz que é o lugar de bruxos, deuses e gênios antigos, e eles o tratam com grande veneração. Quando as pessoas vão lá, elas dizem sentir uma frequência e uma energia especial, uma euforia, na verdade. A maioria dos geólogos consideram que muitas formações rochosas no Planalto foram formadas naturalmente, nascidas de milhões de anos de erosão e de outros processos naturais. Mas há mais aqui do que os olhos veem? Alguns consideram que Marcahuasi é o pátio de esculturas deixadas por uma antiga civilização. Essa é uma região onde as rochas não são só rochas. O que temos aqui é quase uma Disneylândia dos deuses. A questão é se é um fenômeno puramente natural ou se é algo mais. Ela poderia ser não só um encontro de rochas, mas um santuário de monumentos rochosos feitos por pessoas dezenas ou até centenas de milhares de anos atrás? O pesquisador Daniel Russo foi o primeiro a questionar isso em 1952. Russo viu uma fotografia de uma cabeça de pedra colossal no alto das montanhas de Lema. E ele fez uma expedição até lá só para ver essa cabeça de pedra, mas ficou impressionado ao descobrir que naquele planalto havia centenas de pedras esculpidas. Há quem acredite que as formações mostram animais e pessoas não pertencentes à América do Sul. Eles veem figuras como uma rainha africana, o deus egípcio da fertilidade, Taweret, descrito como um hipopótamo em 2 patas, um camelo e muitos outros. Uma formação conhecida como o Monumento à Humanidade mostra o que parece ser um rosto do Ocidente de um lado e um rosto do Oriente Médio do outro. É possível que tantas formações que pareçam mostrar figuras de todo o mundo, cavalo caído, possam coincidentemente ser encontradas num único planalto? Sapos. Ou se foram feitas pelo homem, que podem tê-las esculpido? As lendas locais dizem que é um lugar de deuses gigantes antigos e que os deuses o criaram. Na verdade, quando os cronistas espanhóis chegaram ao Peru,
e pesquisaram as antigas religiões xamânicas peruanas, eles ouviram a história de Chiquiviracocha, o deus criador que chegou vestido de homem para inspecionar essas terras. Ele deu várias ordens. Algumas nações rebeldes não fizeram o que deviam fazer e foram transformadas por ele em rochas. O nome Markawasi dá uma pista de suas origens e mistérios. A palavra é do período do Império Inca. O pesquisador e estudioso de Markawasi, Daniel Russo, acreditava que o nome significava Casa de Dois Andares e se referia ao estranho complexo de construções do local. Isso levanta a questão que estudiosos e teólogos tentam responder há muitos anos. Existiu uma civilização perdida, uma Atlântida, e Markawasi traz de volta essa questão. Existiram culturas transoceânicas que fizeram visitas milhares de anos atrás sem registros históricos? De acordo com Daniel Russo, a civilização que criou Markawasi era um povo conhecido como Masma. E supostamente, o Peru não seria seu único lar. Os Masma eram uma civilização avançada, muito antiga, com cultura avançada, se podemos chamar assim. Eles pareciam ser globais, pareciam viajar o mundo em um período bem distante. Russo passou muito tempo procurando pelo mundo evidências dessa civilização avançada e achou que tinha encontrado em Markawasi. Ele viu Markawasi como um imenso pátio de esculturas que os Masma construíram. Se existiu essa comunidade mundial, o que aconteceu com ela? Ela foi varrida, como alguns acreditam, no grande dilúvio descrito na Bíblia? Curioso essas esculturas a 3.650 metros de altitude, porque sugere que a civilização começou em cima e depois foi descendo, conforme as águas do dilúvio foram baixando. É quase como se a primeira coisa que fizeram quando a Arca de Noé desceu e parou na Terra, talvez tenha parado em Markawasi, foi registrar todos os animais que eles tinham. Isso se você acreditar em todo o conceito da história sobre salvar o que tinha restado da humanidade e salvar o que podiam do reino animal. Se forem esculturas reais, ou até mesmo formações naturais manipuladas, elas são tão antigas geologicamente que só podemos recorrer às especulações de pessoas como Daniel Russo sobre algum tipo de civilização muito antiga. Talvez tenha havido deuses antigos. Talvez tenha havido uma raça de seres muito inteligentes que vieram aqui em tempos muito remotos e ajudaram a humanidade e supervisionaram suas obras. Eu suspeito que eles estivessem tentando registrar alguma coisa sobre suas crenças, sua civilização, alguma coisa que pudesse ser passado para futuras gerações. Eles podem ter percebido que não durariam para sempre e queriam deixar alguma marca, algum registro, talvez até um tipo de aviso para futuras gerações. Se essa raça avançada e viajante do mundo existiu antigamente, de onde ela veio? De acordo com o escritor George Hent Williamson, que popularizou Markawasi com seu livro de 1959, Road in the Sky. Markawasi era uma floresta sagrada onde seres extraterrestres se encontravam para planejar o futuro. E muitos pesquisadores de OVNIs acreditam que eles ainda voltam até hoje. O local conta com vários relatos de OVNIs e de visitantes ultradimensionais. É um lugar extraordinário. Talvez a foto de OVNI mais famosa do Peru tenha sido tirada perto de Markawasi, nos anos 70, por um executivo, um homem que subia a trilha para o planalto de Markawasi. Então olhou para o vale abaixo e de repente viu um disco prateado voando em plena luz do dia. Mas há energias especiais fluindo em torno de Markawasi que só estamos começando a compreender? Se houver,
Elas atraem visitantes há milhares de anos, como relatado em outros lugares misteriosos do mundo. Minha suspeita é de que extraterrestres estariam mais inclinados a vir a esses lugares energéticos, não só porque eles fazem sua tecnologia funcionar melhor, mas porque seus corpos vibram em uma frequência mais apropriada para o universo ou o mundo que eles habitam. Como li em estudos e eu mesmo estudei, acho que talvez haja algum eletromagnetismo nesses locais. Talvez haja uma anomalia geomagnética. Em alguns casos, há diferentes tipos de rochas, diferentes tipos de estruturas cristalinas. Talvez haja água fluindo por baixo da terra, levando correntes elétricas. Então, acho que há muitas possibilidades, mas não entendemos exatamente o que acontece. Há algum motivo para esses chamados portais interdimensionais supostamente aparecerem em certos pontos de nosso planeta? Há, como alguns sugerem, um padrão em suas localizações? E que evidências existem demonstrando que nossos ancestrais conheciam o código? De acordo com os teóricos dos antigos astronautas, os locais misteriosos carregados de energia pelo mundo não estão localizados ao acaso. Eles são conectados pelo que se chama de Grande Mundial, um padrão geométrico de energia que atravessa o globo. Nosso planeta é coberto por essa rede de energias muito sutis e invisíveis que estão ao nosso redor. Mas em certos lugares do planeta, essas energias se unem e criam um poderoso vórtex ao redor. Essa energia é mais forte e mais útil que em algumas outras partes da Terra. A teoria da grade mundial é uma ideia de que todos esses locais sagrados pelo mundo sejam conectados por uma grade matemática e geométrica e que vieram de um tempo em que nós entendíamos a harmonia entre a natureza e a geometria, a ciência e a matemática. Sabe-se que os aborígenes australianos seguem trilhas de seus sonhos quando andam pelo deserto. Eles dizem ver essas linhas ali no chão. Os chineses também acreditam que podem ver e rastrear linhas de dragões. E, na verdade, a prática chinesa muito popular do Feng Shui é o uso dessas linhas de energia que saem da Terra e passam por ela. A relação única entre formas geométricas e certos locais na Terra existe historicamente desde a escola pitagórica na Antiga Grécia. Um dos famosos filósofos pitagóricos da Antiga Grécia, Platão, fala sobre a Terra como um dodecaedro geométrico. Seria como uma bola costurada em várias formas geométricas. E a escola pitagórica basicamente diz que a geometria, as várias formas de geometria, formam toda a matéria, inclusive a Terra. Outro estranho mistério cerca a aparente concentração de visões de OVNIs na grade mundial. Antes de sua morte em 1992, o pesquisador de OVNIs francês, Amy Mitchell, mapeou todos os relatos de supostos extraterrestres, desde o incidente de Roswell em 1947. Quando os mapeou, ele descobriu que eles eram específicos, eram em linhas. Ele começou a mapear essas linhas e descobriu que elas não eram ao acaso, mas eram ligadas às latitudes. E havia uma ciência por trás dos locais onde os OVNIs eram vistos. Teóricos dos antigos astronautas acreditam que a relação entre níveis de energia e visões de OVNIs não é coincidência. Eles dizem que seres de outro mundo visitaram nossos ancestrais e falaram a eles dos poderes especiais desses lugares. Depois eles mostraram ao povo antigo como construir incríveis estruturas para aumentar esses poderes naturais. É a teoria conhecida como geomancia. Na verdade, construindo pirâmides,
e erguendo pedras, obeliscos e coisas assim, nós podemos trabalhar com esse campo energético natural em torno da Terra, de maneira parecida com a acupuntura no corpo humano. Podemos fazer isso com a Terra. E colocando certas estruturas ou uma agulha em certo ponto na Terra, nós podemos acentuar essas energias. Na Europa, linhas, às vezes de milhares de quilômetros de extensão, existem desde a antiguidade. Na Europa, elas se chamam linhas de Lie. Todos os locais antigos são conectados. Essas linhas de Lie se estendem por toda a Inglaterra até a França. Passam pela Itália, numa linha reta. E o aspecto fascinante é que muitas dessas cidades que estão na linha têm a raiz de seus nomes reproduzida, acreditem, em 20, 30 nomes de cidades. Cada ponto está alinhado. É um ponto arqueológico e cada ponto tem o mesmo núcleo da palavra. A palavra é sempre estrela. É absolutamente fascinante e não é coincidência. O povo da Idade da Pedra não colocou seus locais sagrados em uma linha só por coincidência. Alguém ordenou. Alguém disse a eles: usem a palavra estrela na sua aldeia. Não mudem por toda a eternidade. Então a questão é, esses caras são extraterrestres? Ou é possível que nós, na verdade, sejamos os extraterrestres? E não viemos daqui? Essa seria apenas uma versão mais antiga da humanidade, cuidando da versão mais jovem para o qual eles vão deixar o planeta? A ideia era de que gerações futuras pudessem pensar sobre esses artefatos e sobre essas indicações e começassem a fazer perguntas. Essa é a situação que temos hoje. O mais importante que esses lugares misteriosos podem nos contar sobre o nosso passado é que ele é bem mais complexo do que nos ensinam nas escolas. Até que futuros cientistas resolvam as estranhas questões em torno de certos locais na Terra, ficaremos com essas perguntas. Esses locais podem mesmo ser portais ou entradas para buracos de minhocas. Seres extraterrestres se transportavam para a Terra usando campos eletromagnéticos especiais nesses lugares misteriosos. E esses segredos conhecidos pelas antigas civilizações agora estão perdidos na história.